Uma cultura outrora chamada de iguarias para uma rainha em 1629, tão confiável que você podia cavar calorias do solo congelado, desapareceu silenciosamente de nossas mesas. Ela não desapareceu porque falhou com as pessoas, mas porque os sistemas construídos para a uniformidade a apagaram. Antes da batata moderna de supermercado, havia algo mais abundante, mais tolerante e amplamente esquecido. Por que trocamos remédio por amido? E o que exatamente perdemos? A resposta vira a agricultura. A memória e até as suas bactérias intestinais de cabeça para baixo. Inscreva-se para as verdadeiras origens e o destino da chamada batata invencível. Em 1605, o explorador francês Samuel de Champlain viajou ao longo da costa da Nova Inglaterra e registrou uma raiz cultivada pelos povos nativos. Disse ele, tinha gosto de alcachofra. Ele a encontrou em jardins perto de Cape Cod, plantada ao lado de milho e feijão. Champlain coletou amostras e as levou de volta para a França, onde o tubérculo entrou rapidamente nos jardins e mercados reais. Em 1629, o botânico inglês John Parkinson publicou seu herbário. Ele descreveu esses recém-chegados como batatas do Canadá e observou que os franceses as trouxeram primeiro do Canadá para estas partes. Parkinson explicou o estranho nome inglês, alcachofras de Jerusalém, não por causa de qualquer cidade santa, mas porque o sabor o lembrava de corações de alcachofra. A verdadeira raiz do nome reside em um emaranhado de línguas. O italiano girassoli para girassol foi ouvido incorretamente como Jerusalém em inglês. Os franceses chamaram a planta de topinambur em homenagem ao povo tupinambá do Brasil. Essa confusão foi desencadeada por um grupo de visitantes indígenas em Paris exatamente quando o tubérculo se tornou moda. Parkinson registrou a rápida ascensão e queda da planta no status social. No início, foi descrita como iguarias para uma rainha e, logo, tornou-se tão comum que os mais vulgares começaram a desprezá-las. A jornada do tubérculo. De alimento básico indígena à curiosidade europeia e depois à comida cotidiana. Já estava em andamento antes de a batata assumir o papel central. Suas raízes, tanto literais quanto linguísticas, estendiam-se dos campos nativos na América do Norte até as mesas da nobreza europeia. Tudo em uma única geração, muito antes de os botânicos europeus debaterem nomes. A alcachofra de Jerusalém era uma pedra angular da agricultura indígena no leste e centro da América do Norte, por milhares de anos. Os horticultores nativos cultivaram esses tubérculos em canteiros perenes, tecendo-os nos ritmos da vida da aldeia, ao contrário das culturas anuais que exigiam o replantio a cada primavera. A alcachofra de Jerusalém retornava ano após ano, prosperando ao longo das margens dos rios e em clareiras de florestas. Sua resiliência era lendária. Secas e insetos raramente ameaçavam a colheita. As famílias cavavam os tubérculos nos dias frescos do início do outono, embalando alguns em areia para o armazenamento no inverno, enquanto deixavam o restante na terra. O próprio solo tornou-se uma adega de raízes viva, oferecendo alimento mesmo quando a neve cobria o chão. Essa prática não era apenas conveniência, era lógica de sobrevivência. Os tubérculos podiam ser cavados conforme necessário, transformando a escassez em segurança quando outros estoques baixavam. Quando a expedição de Lewis e Clark invernou ao longo do Alto Missouri em 1804, eles dependeram de raízes fornecidas pelas comunidades nativas. Os diários as chamavam de raízes de alcachofra. Estas não eram descobertas exóticas, mas parte dos estoques rotineiros das aldeias, exatamente como haviam sido por gerações. Etnobotânicos descrevem um ciclo de colheita perene com canteiros geridos e visitados ano após ano e com pequenos tubérculos deixados para trás para garantir o suprimento da próxima estação. A agronomia moderna confirma a antiga reputação de abundância. Perfis de culturas da Universidade de Wisconsin documentam rendimentos típicos de cerca de 15 toneladas por acre, um número que corresponde aos relatos históricos de uma única raiz, produzindo 40 ou mais tubérculos. No sistema alimentar indígena, a alcachofra de Jerusalém não era uma erva daninha ou uma curiosidade. Era confiável, produtiva e estava sempre esperando no solo pela próxima temporada de fome. No inverno de 1942, famílias francesas faziam fila do lado de fora dos postos de racionamento, segurando cupons e esperando por algo familiar. Em vez disso, cestos de topinambur preencheram as lacunas deixadas pelas batatas e pela carne, ambos apreendidos para o esforço de guerra alemão. O governo de Vichy, desesperado para manter as cidades alimentadas,
Emitiu circulares que exigiam o cultivo de culturas resistentes em todos os terrenos disponíveis. O topinambur, que antes era uma nota de rodapé em hortas caseiras ou ração animal, tornou-se um item básico na mesa de jantar. Diretrizes municipais em Paris alocavam até 1 quilo por pessoa a cada semana, e as merendas escolares apresentavam o tubérculo em todas as formas possíveis. Jornais imprimiam receitas de gratinado e sopa de topinambur, moldando-o como um aliado patriótico contra a fome. Portas adentro. As famílias reclamavam de sua textura estranha e das queixas digestivas que ele às vezes trazia. Diários dos anos de ocupação descrevem uma sensação de fadiga. As refeições se confundiam pela monotonia desta raiz nodosa. Para muitos, o topinambur tornou-se o gosto da privação, um lembrete diário do que estava faltando. Quando a libertação finalmente veio em 1944, a reação foi rápida e visceral. Os mercados correram para reabastecer com batatas e outros vegetais ansiosamente desejados. O topinambur desapareceu quase da noite para o dia das bancas e menus. Sua presença agora era uma fonte de constrangimento. A associação do tubérculo com a dificuldade era profunda, e por décadas, até mesmo a menção de seu nome podia convocar memórias de escassez e perda. O que outrora fora um símbolo de sobrevivência tornou-se um alimento a ser esquecido, deixado de lado por uma nação ansiosa por seguir em frente após os traumas da guerra. Os padrões federais para batatas detalhavam exatamente o que contava como um tubérculo digno de mercado, razoavelmente bem formado, razoavelmente limpo. Essas regras recompensavam as formas lisas e regulares que podiam deslizar pelas linhas de lavagem, descascamento e embalagem sem desacelerar o maquinário. Mas a alcachofra de Jerusalém nunca teve sequer uma linha no livro. Ela foi deixada de fora das listas oficiais, sem graduação e sem classificação, enquanto toda a infraestrutura de produtos modernos avançava sem ela. Cientistas hortícolas que tentaram trazer a alcachofra de Jerusalém para o uso comum continuaram encontrando o mesmo problema. Os tubérculos se ramificavam e torciam, desenvolvendo nódulos e olhos que os tornavam difíceis de manusear. Análises de processamento de alimentos sinalizaram essas formas como um pico de custo. Máquinas de lavar e descascar construídas para batatas encravavam ou desperdiçavam grande parte da colheita. Alguns estudos apontaram leveduras e solo aderidos à superfície áspera, aumentando o risco de deterioração e elevando os custos de mão de obra. Os selecionadores começaram a procurar variedades arredondadas e lisas, esperando criar um tubérculo que pudesse passar como classe 1 em um sistema que nunca o reconheceu oficialmente. Enquanto isso, os reguladores europeus começaram a ver a planta como algo inteiramente diferente. Na Bélgica, listas oficiais de espécies invasoras classificaram a Helianthus tuberosus como uma alienígena estabelecida, uma erva daninha a ser controlada ou erradicada. As mesmas características que a tornavam um alimento confiável, o rebrotamento perene e a persistência, tornaram-se pontos contra ela aos olhos das políticas. Em vez de ser celebrada por sua resiliência, a planta era gerida como um incômodo, sobrevivendo em valas e margens de campos, alimentando silenciosamente aqueles que ainda lembravam seu valor. Dentro de cada tubérculo de alcachofra de Jerusalém encontra-se um tipo diferente de carboidrato, um que resiste à digestão no intestino delgado. Pesquisadores o chamam de inulina, uma fibra solúvel feita de cadeias de frutose, não de amido. A extensão da Universidade Estadual do Oregon descreve a alcachofra de Jerusalém como rica em inulina, com cada porção fornecendo gramas deste frutano não digerível. Quando ingerida, a inulina viaja pelo estômago e intestino delgado intocada, atingindo o cólon onde as bactérias intestinais a fermentam em ácidos graxos de cadeia curta. Esses subprodutos estão agora sob o microscópio na pesquisa de saúde metabólica. Em um estudo de 2020 publicado na Biomedicines, os cientistas alimentaram camundongos com diabetes tipo 2 com inulina de alcachofra de Jerusalém. Os resultados foram menor glicose no sangue em jejum, melhora do colesterol e um aumento notável de bacteroides benéficos no intestino. Embora essas descobertas sejam limitadas a modelos animais, elas confirmam a reputação da planta como mais do que apenas uma fonte de calorias. A química de sua fibra é agora um foco para a ciência biomédica. Selecionadores de plantas trabalhando em laboratórios universitários e pequenas estações de pesquisa passaram a última década tentando domar o lado selvagem da alcachofra de Jerusalém. O objetivo deles são tubérculos redondos, lisos e fáceis de lavar, características que correspondem aos padrões de classificação estabelecidos para as batatas comuns. Testes de campo na Polônia.
Canadá e China agora acompanham não apenas o rendimento, mas também a forma e a facilidade de descascar, com notas de melhoramento marcando cada avanço. Uma revisão agronômica de 2021 destaca a resiliência da cultura à seca e a solos pobres, tornando-a uma candidata para terras agrícolas marginais onde outros alimentos básicos falham. No entanto, mesmo as variedades mais promissoras raramente saem dos canais especializados. Pequenos agricultores e produtores de nicho abastecem restaurantes e cooperativas de alimentos. Mas os compradores de supermercados ainda hesitam. As velhas barreiras permanecem. Um tubérculo nudoso resiste à correia transportadora, e a maioria dos sistemas de distribuição é construída para culturas que se ajustam ao livro de regras. Por enquanto, o retorno da alcachofra de Jerusalém é medido em parcelas de pesquisa e mercados de produtores, não em carregamentos de caminhões destinados ao corredor de hortifruti das grandes lojas. Hoje, os padrões dos supermercados ainda escanteiam culturas que não se encaixam no molde, independentemente da nutrição ou resiliência. Às vezes, a sobrevivência depende de redescobrir o que a conveniência apagou. O que você traria de volta? Boa que está